Ajudei meu vizinho a arrumar o carro na chuva e descobri segredos mortais que ele escondia. Era uma noite de tempestade, com relâmpagos cortando o céu como se o próprio universo quisesse explodir. As gotas de chuva desabavam como balas, mal conseguindo ver a rua através da cortina de água que se formava. Eu, um supervisor de remessas de 47 anos, conhecido por minha generosidade, achava que era apenas mais um dia comum. Mas Carlos, meu vizinho, lutava para colocar sua velha caminhonete em funcionamento, e a cena era desesperadora. O motor apitava, a água escorria por seu rosto, e ele parecia perder a esperança. E como não poderia deixar de ser, fui até ele. "Vamos lá, Carlos, vou ajudar!" gritei, mesmo com o vento feroz tentando roubar minha voz. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava agradecimento e alívio. À medida que trabalhávamos, energia roçando entre nós, a chuva parecia afetar não só o clima, mas também nossos mais profundos segredos. Enquanto manobrava, instintivamente, olhei ao redor e percebi que algo na cara de Carlos estava diferente. Uma sombra obscurecia seus olhos, um mistério que eu não conseguia decifrar. O barulho da chuva se intensificava, quase como uma sinfonia de segredos gritando para serem revelados. As nuvens estavam pesadas, mas não apenas de água. Parecia que a própria atmosfera pulsava com segredos ocultos. Após horas de esforço e muito riso nervoso, conseguimos consertar a maldita caminhonete. Assim que o motor roncou de volta à vida, um sorriso se espalhou pelo rosto dele. Mas algo me dizia que havia muito mais em jogo. Com a chuva finalmente diminuindo, perguntei se ele estava bem. Carlos apenas desviou o olhar, e isso foi o suficiente para que meu instinto me alertasse. O que ele estava escondendo? Alguns dias depois, quando a tempestade se acalmou e as águas começaram a recuar, recebi uma notificação da prefeitura. Foi uma paulada na cara. Uma multa pesada por operar uma oficina. Carlos me denunciou. Meu coração se quebrou em pedaços enquanto a dor se transformava em uma incessante busca por respostas. Como ele pôde fazer isso? Oído como uma abelha em colmeia, comecei a investigar. Conversando com outros vizinhos, percebi que eles também tinham suas desconfianças sobre Carlos. Ele, um membro influente da Associação de Moradores, trazia uma aura de respeito, mas havia burburinhos sobre suas atividades. O moral da vizinhança estava em jogo, e eu não podia deixar isso barato. Com aliados ao meu lado, começamos a coletar evidências. A cada informação nova, meu desejo por justiça se tornava uma obsessão. Mas, ao mesmo tempo, minha vida pessoal começou a desmoronar. O que era para ser uma luta pela verdade se tornava uma batalha que consumia tudo ao meu redor. Meu casamento estava se desgastando. E me perguntei, valeu a pena sacrificar minha felicidade em busca de uma vingança? No espelho, encarei o reflexo de um homem diferente, um prisioneiro de minha própria obsessão. Carlos poderia ser um traidor, mas eu também havia traído a mim mesmo. As verdadeiras traições eram mais próximas do que eu imaginava, e a dúvida martelava em minha mente enquanto a tempestade interna continuava a rugir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tempestade ainda rugia em meu peito, mas eu tentava manter a calma. O que estava se passando era algo que eu não conseguia compreender. O desejo de justiça se tornara uma fúria, um fogo que me consumia. Enquanto olhava meu reflexo no espelho, uma raiva silenciosa pulsava dentro de mim. Carlos, aquele homem que eu havia ajudado, agora era um símbolo de traição. Mas algo dentro de mim gritou para não me deixar levar por essa escuridão. Foi então que, numa tarde abafada e cinza, uma batida firme na minha porta quebrou meu pensamento. Era uma mulher desconhecida, segurando uma pasta de documentos. Seu olhar estava carregado de urgência. "Você precisa ver isso", disse ela, com a voz trêmula. Sem pensar 2 vezes, a deixei entrar. Ao abrir a pasta, meu coração parou. O que estava diante de mim eram arquivos, gravações e fotos. As imagens mostravam Carlos em interações suspeitas com figuras que eu jamais imaginaria. Homens internos escuros, em encontros noturnos em lugares que cheiravam a oculto e ilegal. Meu estômago se revirou enquanto eu tentava processar a verdade. "Isso é só a ponta do iceberg", continuou a mulher. "Carlos não é apenas um mecânico sem licença. Ele está envolvido em algo muito maior. Ele vendeu informações." A mulher puxou um dos documentos da pasta e mostrou detalhes que eu pensei que fossem só ficção. Negócios sujos, tráfico de influência e até conspirações envolvendo a própria associação de moradores. Minha mente estava em parafuso. O homem que eu conhecia como vizinho, sempre amigável, poderia ser um criminoso? Um traidor de verdade? "Ele não é quem você pensa", ela sussurrou. A expressão dela era angustiante. Como se soubesse que estava prestes a empurrar um homem honesto a um abismo. Naquele momento, a porta da minha percepção se escancarou. Eu estava prestes a enfrentar a verdade. Mas o que eu estava prestes a abrir poderia não apenas arruinar Carlos, mas me destruir também. Antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo fora do meu apartamento fez o chão tremer. Corri pela janela e vi fumaça subindo do lado de fora. A caminhonete de Carlos estava em chamas, seu veículo enfeitiçado de segredos, agora reduzido a uma pira flamejante. Naquela cena, o horror tomou conta. Outros vizinhos formaram um grupo em volta, murmurando, apontando, e eu me vi no centro de tudo isso. Os olhares de reprovação convergiam sobre mim, como se eu fosse o verdadeiro traidor. Aquela mulher havia me entregado uma verdade que mais parecia veneno. E agora, com o passado de Carlos desmoronando diante de todos nós, meu coração se apertou ao perceber que a linha entre amigos e inimigos era mais tênue do que eu imaginava. Do que realmente se tratava essa história. E mais importante, como eu havia me deixado levar por uma busca por vingança que agora parecia tão vazia. A dúvida foi uma lâmina em meu peito. O que eu fazia ali, em vez de proteger minha família, meu nome, meu próprio futuro? Um profundo silêncio caiu sobre o grupo, mas meu coração ainda batia forte. O que eu sabia agora poderia me trazer para o fogo cruza. Carlos estava mais envolvido do que eu pensava, e as consequências disso tudo estavam apenas começando a se desenrolar. O que mais eu não sabia? E até onde isso tudo poderia me levar? O silêncio que se seguiu ao estrondo da caminhonete em chamas era denso
e carregado. As chamas dançavam, projetando sombras grotescas nas paredes dos prédios ao redor. Meu coração batia em um ritmo frenético. O que era inicialmente uma cena de horror, agora se tornava uma tempestade de olhares nervosos e sussurros entre os vizinhos. A mulher que me trouxera os documentos parecia cada vez mais ansiosa, seus olhos refletindo o caos do fogo. Enquanto as sirenes começavam a tocar ao longe, uma sensação de urgência me invadiu. O que mais Carlos poderia estar escondendo? Com uma mão tremendo, alcancei a pasta de documentos, a verdade ainda crua e incompleta em minha mente. O que você sabe sobre isso? Perguntei à mulher. Ela, com a respiração ofegante, hesitou. Ele estava se envolvendo em algo muito perigoso. Muitos se beneficiam com isso. A voz dela falhou, mas meu foco estava em outro lugar. Num impulso, eu peguei meu celular e comecei a gravar. Olhando para a mulher, percebi que havia algo de muito mais profundo ali. Me diga tudo, agora! O olhar dela disparou em pânico. Você não entende. Você precisa parar de investigar. Eles estão observando. Se você continuar, pode ser o próximo. O pânico tomou conta de mim. Eu tinha certeza de que Carlos era um traidor. Mas agora parecia haver um jogo maior. Os murmúrios dos vizinhos se intensificavam, e cada olhar que me alcançava parecia uma acusação. O que eles sabiam? Carlos não era apenas um vizinho. Ele tinha amigos, contatos, e algumas pessoas ficam muito nervosas com qualquer um que faça perguntas. As palavras dela cortaram meu coração como uma lâmina. Quem era Carlos de verdade? E então, de forma abrupta, alguém gritou: "Olhem!" Um homem da multidão apontava para a porta do prédio de Carlos, que se abrira lentamente. A figura que surgiu lá era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a esposa de Carlos, Luísa. Seu rosto, que antes conhecia apenas em sorrisos na calçada, agora estava desfeito em lágrimas e desespero. Com uma expressão de terror, ela chamou por mim. Você tem que me ajudar. Logo, a fumaça começava a engolir o ar ao nosso redor. Luísa parecia prestes a desmoronar. Carlos não é o que parece ser. Ele está em problemas. Ele não é um criminoso, mas foram forçados a fazê-lo. Por favor, você precisa acreditar em mim. As palavras dela saíram como se fossem uma súplica do fundo da alma. Meu mundo girou, e tudo o que eu pensava saber se desfez. O que havia ali era muito maior do que simples traição. Alguma força oculta estava puxando os cordéis da vida de Carlos e agora estava puxando os meus também. Por que você não me disse? Eu gritei, a raiva transbordando. Afinal, quem é você nesse jogo? O que você esconde? Mas ela só balançou a cabeça, apavorada, as lágrimas escorrendo como se o tempo tivesse parado. Mais sirenes se aproximavam, e o barulho ensurdecedor do fogo tornou-se uma sinfonia de caos. Nesse momento, alguém se aproximou rapidamente de Luísa. Era um homem alto, vestido em um terno escuro, com um olhar penetrante que parecia flutuar nas sombras. "Luísa, você está aqui? Precisamos ir! Agora!" O queixo dela tremeu e eu pude ver que ela hesitava. A urgência daquela cena se transformava em um terror palpável. Enquanto o homem puxava Luísa em direção à saída, algo dentro de mim gritou para impedi-los. O que eu sabia agora? Que segredos estavam prestes a ser revelados. Para onde Carlos havia ido e quem eram essas pessoas que o cercavam?
Sentia que estava à beira de uma verdade devastadora, um mistério que apenas começava a se desenrolar. As chamas iluminavam seus rostos e nesse turbilhão, a única certeza que eu tinha era que tudo o que eu pensava saber estava prestes a mudar para sempre. O silêncio que se seguiu ao estrondo da caminhonete em chamas era denso e carregado. As chamas lambiam a lataria, cuspindo faíscas, como se estivessem revoltadas por serem reveladas. Meu coração acelerou. Em meio ao caos, eu vi a Luísa sendo puxada pelo homem de terno. O olhar dela implorava por ajuda. Ela estava em pânico, e eu estava cercado pelas dúvidas que me atormentavam. O que realmente estava acontecendo? De repente, a mulher que trouxera a pasta começou a se agitar ainda mais. Precisamos sair? Eles não vão parar por aqui. Com essas palavras, meu estômago se revirou. Quem eram eles? Luísa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentava desvendar um mistério que parecia sufocá-la. Você precisa ouvir! Gritou, quase desesperada. A multidão estava intrigada. Alguns sussurravam, apontando. Eu estava no centro da atenção e o peso da acusação recaía sobre mim. Algo muito maior estava em jogo. Enquanto as sirenes se aproximavam, a tensão no ar se tornava palpável. O homem de terno insistia. Luísa, é perigoso, vamos! Com os olhos fixos em mim, ela balançou a cabeça, como se quisesse me dizer algo, mas as palavras ficaram presas em seus lábios. Meu coração estava disparado. Quando finalmente decidiu falar, sua voz tremia. Carlos, ele não é quem você pensa. Ele foi forçado a fazer isso. Não era para ser assim. O olhar dela era de um desespero que eu nunca tinha visto antes. Eles ameaçaram nossa família. Nós precisamos de um plano. O que estava acontecendo? Foi então que o chão sob meus pés pareceu desaparecer. O homem de terno a puxou firmemente, mas eu não conseguia desviar os olhos dela. Você precisa ir embora! Eu gritei, sentindo que o tempo estava se esgotando. Mas assim que pronunciei aquelas palavras, um som ensurdecedor cortou o ar. Era um tiro. O impacto reverberou de forma cruel e a multidão entrou em pânico. Luísa caiu, seu corpo colidindo com o chão de forma abrupta. O homem a soltou e por um breve instante o mundo ao meu redor se desfez. A fumaça se misturou com gritos e confusão, enquanto a cena diante de mim se tornava uma verdadeira pintura surreal de desespero e fúria. Não! Eu gritei, correndo em direção a ela. Meu corpo estava em movimento, mas a realidade parecia lenta. A dor que eu mal podia processar ainda estava por vir. Enquanto me aproximava, percebi algo que fez meu coração congelar. Carlos, o homem que eu acreditava ter traído, estava se aproximando da cena também. Mas havia algo perturbador em seu olhar, uma mistura de alívio e desespero. O que ele estava fazendo ali? O que ele sabia? Era dele a figura interna que estava com Luísa? As perguntas borbulhavam, mas não tinha tempo para respondê-las. Quando cheguei até Luísa, ela olhou para mim, os olhos fixos. Carlos, ela murmurou, ele não pode saber sobre isso. Com isso, a porta da realidade se escancarou de uma vez. Carlos não era apenas um traidor. Havia relações entre eles que eu nunca havia imaginado. Senti como se meu coração estivesse sendo estraçalhado. Ele era mais do que um vizinho. Havia camadas e mentiras, e eu estava mergulhada em um mar de segredos. As sirenes finalmente chegaram. Carlos! Eu gritei, mas ele virou as costas e começou a correr na direção oposta. O que ele estava escondendo? Eu fiquei paralisado, a adrenalina correndo pelo meu corpo enquanto olhava para Luísa,
agora desfalecida, e para a queda vertiginosa do meu mundo sobre si mesmo. As respostas estavam a poucos passos de mim, mas a verdade parecia tão distante. O que mais estava por trás dessa história toda? Por que Carlos fugia? O que realmente ocorreu naquela chuva naquele dia? A dúvida cortou como uma lâmina. Eu sabia que estava apenas no começo de algo muito mais complexo. A linha entre as traições e lealdades se tornava cada vez mais nebulosa, e a confusão tomava conta de mim. Enquanto o caos se desenrolava, eu não tinha ideia de que as reviravoltas ainda estavam prestes a explodir. E no fundo, sentia que a tempestade que se formara naquela noite não tinha nada a ver com o tempo. O silêncio que se seguiu ao estrondo da caminhonete em chamas era denso e carregado. As chamas lambiam a lataria e a fumaça subia como um fantasma, engolfando tudo ao redor. Meu coração disparou enquanto eu observava Luísa caída, presa entre a confusão e o pesadelo. Tentei correr até ela, mas algo me paralisou. O olhar de Carlos, agora revelado, me impediu de agir. Havia uma intensidade em seus olhos que falava de segredos enterrados. Carlos! Gritei, mas a voz soou como um eco perdido. Ele estava quase a um passo de mim. Porém, a distância emocional parecia um abismo. O homem de terno estava em uma corrida frenética, arrastando Luísa. Mas ela olhava para mim, seu desespero iluminando o rosto como a luz do fogo. O impacto do tiro ainda reverberava no ar, e o grito de terror dos vizinhos se misturava ao barulho da sirene se aproximando. Era um verdadeiro caos. O olhar de Luísa buscava por proteção, por uma resposta que eu não sabia dar. O que estava acontecendo ali? O que mais Carlos escondia? Você precisa ir, implorou Luísa, sua voz desmoronando sob o peso do pânico. Eles não vão parar até que consigam o que querem. O homem de terno a puxava cada vez mais e eu sentia o chão tremer sob meus pés. E então uma nova figura apareceu na multidão. Um homem alto, de cabelos grisalhos, que eu reconheci imediatamente. Era o chefe da associação de moradores. Seu rosto era uma máscara de seriedade, mas algo em sua expressão chamava a atenção. Enquanto se movia entre as pessoas, seu olhar se encontrava com o de Carlos por um instante. A tensão era palpável. Carlos, você não pode fazer isso! Gritou o homem. As palavras soaram como um sinal de alerta e todos os olhares se voltaram para ele. O que estava prestes a ser revelado era uma bomba prestes a explodir. O homem de terno hesitou, sua confiança vacilou. Mas é tudo que restou! Você sabe tão bem quanto eu. Carlos respondeu, sua voz carregando um desespero irrefreável. O que era isso? Uma traição? Um acerto de contas? Mais uma vez, Luísa me olhou e eu senti um nó se formando na minha garganta. Ele está armado! Gritou alguém da multidão, e o pânico se espalhou como um incêndio em palha seca. O cheiro de fumaça misturava-se às vozes desesperadas, criando um cenário de pesadelo. Neste momento, algo se rompendo. O homem de terno puxou uma arma da cintura com as mãos trêmulas. Você não deveria ter investigado. Agora é tarde demais, ele disse. O chão sob meus pés parecia ruir. O que mais eu não sabia? E então um barulho ensurdecedor.
Um tiro disparou, o homem de terno caiu, sua expressão uma mistura de choque e dor, enquanto Carlos se voltava, a adrenalina pulsando em suas veias com a lentidão do medo. O verdadeiro mistério estava se desnudando agora. Frágil como os próprios segredos que carregávamos, a multidão paralisou. O que eu pensava ser uma simples disputa de vizinhos havia se transformado em um pesadelo de hipocrisia e traição. O foco se deslocou para mim. Todos estavam me olhando, a dúvida e a reprovação marcadas em seus rostos. "Carlos, o que está acontecendo?" Eu gritei, mas ele parecia perdido na dor e no caos. E então, em uma fração de segundo, Luísa olhou para mim e disse: "Você é a única pessoa em quem eu confio. Carlos é o pai do meu filho." As chamas atrás de nós eram um reflexo do inferno prestes a se soltar. O que isso significava? Carlos não era um simples vizinho, mas a ligação entre aquele pesadelo e a vida que eu pensava conhecer. Agora, a tempestade não era apenas do lado de fora, mas também dentro de mim. O que mais estava por vir? O que iminente nos aguardava? Enquanto eu lutava para entender, lembro que há um padrão nesses segredos. A linha entre a traição e a lealdade nunca foi tão difusa. E a única certeza que eu tinha era que a verdade estava prestes a estourar. Ou de maneira tão explosiva que nenhum de nós estava preparado. O choque da bala ainda ecoava no ar quando eu vi Carlos correr na direção oposta. O olhar de Luísa estava perdido entre o desespero e o medo enquanto ela se esforçava para se levantar. A fumaça da caminhonete em chamas penetrava em nossos pulmões, mas nada parecia mais sufocante do que a verdade que se desenrolava diante de nós. "Luísa!" gritei, mas os gritos das pessoas à nossa volta eram como ondas, abafando minha voz. Eu precisava saber o que estava acontecendo. O tiro havia sido disparado, mas quem realmente tinha morrido? E aquele homem de terno? O que ele sabia? Eu não sei o que fazer." Luísa sussurrou, seu corpo tremendo. "Carlos está em perigo. Eles vieram atrás dele. Isso não tem nada a ver com você." Nesse momento, uma reviravolta inesperada aconteceu. O homem de terno, ainda caído, ergueu uma mão. Sua expressão agora era de desespero. "Carlos!" ele gritou com uma força surpreendente. "Você precisa saber a verdade. Eles são parte da mesma organização." Minhas entranhas se contorceram. Parte da mesma organização? Aquelas palavras passaram o mundo de todos ao nosso redor. Olhei para Luísa e vi que ela também não compreendia. O que isso significava? Antes que eu pudesse processar a onda de informações, um veículo preto, com os vidros escurecidos, parou bruscamente em frente ao nosso prédio. A porta se abriu e duas figuras em trajes escuros saíram com precisão militar. O clima ficou pesado, uma tensão palpável e ameaçadora pairou no ar. Sem pensar, corri até Luísa. "Vamos! Precisamos nos afastar daqui!" Puxei seu braço, mas ela estava paralisada, os olhos fixos no homem caído. Ele está mentindo. Luísa insistiu, mas havia uma incerteza em sua voz que me deixou inquieto. O homem ainda estava se contorcendo no chão, enquanto os novos intrusos se aproximavam. "Você não entende!" gritou o homem de terno. "Carlos não é quem você pensa. Ele está dentro disso até o pescoço. Me ajudem!" E com isso, ele começou a rastejar em nossa direção.
a dor o levando até nós como uma maré desesperada. Percebi então que Luísa não era a única a ter seus segredos. Carlos também tinha um passado obscuro, um passado que se entrelaçava com pessoas perigosas. Meu coração acelerou. Em quem eu podia confiar? Luísa? Carlos? Ou aquele homem que agora implorava por ajuda? Eles estão vindo! Alertou o homem de terno. Seus olhos arregalados, ele começou a olhar acima de nós, como se sentisse a aproximação do perigo. Os dois homens em trajes escuros estavam agora a poucos metros. Um deles ergueu uma mão, apontando diretamente para Carlos. Você não pode escapar, Carlos. Você conhece a verdade. A multidão começou a se dispersar. Mas eu não sabia se deveria sair correndo ou ficar. Carlos, vem aqui! Gritei, mas ele já estava longe, deslizando entre os carros estacionados. O olhar de Luísa convergiu para aquele homem caído. Uma ligação usurpa suas emoções. Eles sabiam algo que eu não. Luísa, o que você não está me dizendo? Perguntei, a frustração transbordando de mim. Ela hesitou. E o olhar dela se perdeu por um momento. O peso de segredos insólitos e antigos invadiu a cena. E eu sabia havia mais aqui do que podia perceber. Carlos, ele pode estar em perigo, mas não é um criminoso. Ninguém é exatamente quem parece ser. As palavras dela foram como um toque de claridade em meio à escuridão. Mas o que isso significava para nós? De repente, uma explosão! Não de fogo, mas de uma verdade que parecia maior que tudo o que já havia vivido. O veículo preto disparou e com um movimento rápido Carlos voltou. Ele olhou para mim. Uma chama de desespero misturada a uma determinação inesperada. Você precisa entender. Eu estive infiltrado, disse ele sem mais explicações. A multidão agora olhava com espanto, murmúrios de confusão espalhando-se. O que isso significava? Ele estava em uma missão? Tornara-se parte de algo maior sem que soubéssemos? Um rugido de perguntas irrompeu na minha cabeça. Enquanto os gritos da multidão se tornavam ecos distantes, algo apertava meu coração. O que mais estava escondido sob a superfície? E agora que a verdade estava fervilhando, quem realmente era Carlos? E o que isso significava para todos nós? As chamas da caminhonete continuavam a chacoalhar ao fundo, mas a tempestade estava dentro de mim. O que eu sabia até agora estava prestes a desmoronar. E a única certeza que eu tinha era que isso era apenas o começo. O choque da bala ainda ecoava no ar, quando eu vi Carlos correr na direção oposta. O olhar de Luísa estava perdido entre o desespero e o medo, enquanto ela se esforçava para se levantar. A fumaça da caminhonete em chamas penetrava em nossos pulmões, mas nada parecia mais sufocante do que a verdade que se desenrolava diante de nós. Luísa! Gritei, mas os gritos das pessoas à nossa volta eram como ondas, abafando minha voz. Eu precisava saber o que estava acontecendo. O tiro havia sido disparado, mas quem realmente tinha morrido? E aquele homem de terno, o que ele sabia? Eu não sei o que fazer. Luísa sussurrou, seu corpo tremendo. Carlos está em perigo. Eles vieram atrás dele. Isso não tem nada a ver com você. Nesse momento, uma reviravolta inesperada aconteceu. O homem de terno, ainda caído, ergueu uma mão. Sua expressão agora era de desespero. Carlos! Ele gritou com uma força surpreendente. Você precisa saber a verdade. Eles são parte da mesma organização. Minhas entranhas se contorceram. Parte da mesma organização. Aquelas palavras balançaram o mundo de todos ao nosso redor. Olhei para Luísa e vi que ela também não compreendia. O que isso significava?
Antes que eu pudesse processar a onda de informações, um veículo preto, com os vidros escurecidos, parou bruscamente em frente ao nosso prédio. A porta se abriu e duas figuras em trajes escuros saíram com precisão militar. O clima ficou pesado. Uma tensão palpável e ameaçadora pairou no ar. Sem pensar, corri até Luísa. Vamos! Precisamos nos afastar daqui! Puxei seu braço, mas ela estava paralisada, os olhos fixos no homem caído. Ele está mentindo. Luísa insistiu, mas havia uma incerteza em sua voz que me deixou inquieto. O homem ainda estava se contorcendo no chão, enquanto os novos intrusos se aproximavam. Você não entende! Gritou o homem de terno. Carlos não é quem você pensa. Ele está dentro disso até o pescoço. Me ajudem! E com isso, ele começou a rastejar em nossa direção, a dor o levando até nós como uma maré desesperada. Percebi então que Luísa não era a única a ter seus segredos. Carlos também tinha um passado obscuro, um passado que se entrelaçava com pessoas perigosas. Meu coração acelerou. Em quem eu podia confiar? Luísa? Carlos? Ou aquele homem que agora implorava por ajuda? Eles estão vindo! Alertou o homem de terno, seus olhos arregalados. Ele começou a olhar acima de nós, como se sentisse a aproximação do perigo. Os dois homens em trajes escuros estavam agora a poucos metros. Um deles ergueu uma mão, apontando diretamente para Carlos. Você não pode escapar, Carlos! Você conhece a verdade! A multidão começou a se dispersar, mas eu não sabia se deveria sair correndo ou ficar. Carlos! Vem aqui! Gritei, mas ele já estava longe, deslizando entre os carros estacionados. O olhar de Luísa convergiu. E uma ligação usurpa suas emoções. Eles sabiam algo que eu não. Luísa, o que você não está me dizendo? Perguntei, a frustração transbordando de mim. Ela hesitou e o olhar dela se perdeu por um momento. O peso de segredos insólitos e antigos invadiu a cena. E eu sabia que havia mais aqui do que podia perceber. Carlos, ele pode estar em perigo, mas não é um criminoso. Ninguém é exatamente quem parece ser. As palavras dela foram como um toque de claridade em meio à escuridão. Mas o que isso significava para nós? De repente, uma explosão, não de fogo, mas de uma verdade que parecia maior que tudo o que já havia vivido. O veículo preto disparou e, com um movimento rápido, Carlos voltou. Ele olhou para mim, uma chama de desespero, misturada a uma determinação inesperada. Você precisa entender. Eu estive infiltrado, disse ele, sem mais explicações. A multidão agora olhava com espanto, murmúrios de confusão espalhando-se. O que isso significava? Ele estava em uma missão? Tornara-se parte de algo maior, sem que soubéssemos. Um rugido de perguntas irrompeu na minha cabeça, enquanto os gritos da multidão se tornavam ecos distantes. Algo apertava meu coração. O que mais estava escondido sob a superfície? E agora que a verdade estava fervilhando, quem realmente era Carlos? E o que isso significava para todos nós? As chamas da caminhonete continuavam a chacoalhar ao fundo, mas a tempestade estava dentro de mim. O que eu sabia até agora estava prestes a desmoronar, e a única certeza que eu tinha era que isso era apenas o começo. O que eu sabia até agora estava prestes a desmoronar, e a única certeza que eu tinha era que isso era apenas o começo. As chamas dançavam atrás de mim, mas meus pensamentos estavam centrados em Carlos. Infiltrado? Perguntei.
O eco da palavra estava carregado de confusão e incredulidade. A multidão murmurava. Rostos perplexos se voltavam para mim, como se esperassem por uma resposta. Carlos parecia desmoronar sob a pressão. Sim, eu tinha que saber. Eles estavam fazendo coisas terríveis. Sua voz tremia, mas havia uma intensidade em seu olhar que não podia ignorar. Meu coração batia com força. Que coisas! Que segredos ele realmente carregava? O homem caído ainda se contorcia, tentando puxar a atenção da multidão. Carlos, não acredite nele! Ele está só tentando se salvar! O tom dele era desesperado, mas a urgência em sua voz fez meu coração gelar. O que mais ele sabia? O que mais estava escondido por trás de Carlos? Então, abruptamente, algo interrompeu o assunto. Um som ensurdecedor. O carro preto que chegara desaparecendo na esquina agora voltava. Isso não era certo. Aquelas pessoas estavam de volta, e o olhar de um deles era frio como aço. O ar estava pesado com cheiro de fumaça e medo. Sentindo a ameaça se aproximar, minha mente estava em um turbilhão. Carlos, precisamos ir! Eu gritei, mas ele estava perdendo tempo, tentando explicar algo para aquele homem no chão. O mundo parecia girar ao meu redor, e a tensão crescente fazia meu estômago revirar. O que eu deveria fazer? Ao meu redor as pessoas estavam em pânico, e eu podia sentir a ansiedade crescendo. E foi então que tudo mudou de uma vez. O homem que puxara Luísa avançou com a arma em punho. Uma sombra no meu campo de visão. O impacto foi certeiro. Antes que eu pudesse gritar, outra explosão. Mas não de um tiro. Um estilhaçar de vidro. Um dos muros da rua desmoronou, e uma onda de poeira e escombros se espalhou pelo ar. A confusão tomou conta. O homem de terno se virou para me encarar, e eu vi a verdade em seus olhos. Ele estava em choque, preocupado com algo além do que imaginávamos. Carlos, você não pode deixá-los! Ele gritou, difícil de entender sob o ruído, mas eu tinha uma sensação estranha. Algo estava errado em seu tom, algo grave que fez minha pele arrepiar. Luísa, que estava atrás de mim, desabou no chão com uma expressão de horror. Meu coração quase parou em meu peito. Eu me movi instintivamente, mas não consegui alcançá-la a tempo. E então o homem de terno ergueu uma mão, sua voz trêmula. Está acontecendo de novo! A multidão agora estava em caos, e eu senti uma mão puxar a minha. Era Luísa, ofegante, seu rosto pálido de terror. Carlos sabe, ele sabe tudo. Eles não são quem dizem ser. Essas palavras foram como um soco no estômago. Uma onda gelada de desconfiança e medo atravessou o meu corpo. O que isso significava? E enquanto as chamas, atrás de nós, rugiam, percebi que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Quem são eles? Eu gaguejei, sem saber o que pensar. A expressão de Luísa era de alguém que havia visto o além. São pessoas que se infiltraram em nossas vidas. Cuidam disso tudo, Carlos. Ele estava tentando nos proteger. E com um estalo, a verdadeira natureza de Carlos começou a se desvelar. Ele não era apenas um amigo. Poderia ter sido um soldado em uma guerra silenciosa. E naquele momento, tudo o que eu pensava saber, cada sentimento que eu tinha sobre ele, parecia desmoronar. A multidão ficou em silêncio, mas o estrondo das chamas e o cheiro de fumaça tomaram conta do ar. Todas essas verdades estavam prestes a se colidir, e eu estava no centro disso, com Luísa ao meu lado, lutando contra o que sabíamos. Mas que outras revelações estavam por vir?
E assim, enquanto eu olhava ao redor, sentindo o peso do que acabara de descobrir, uma nova onda de dor e confusão me engolfou. O que mais estava escondido em nosso pequeno mundo? E quem realmente poderíamos confiar? As chamas da caminhonete continuavam a dançar, projetando sombras inquietantes em nossas faces. A tensão no ar estava tão densa que parecia possível cortar com uma faca. Eu olhei para Luísa, desesperado. O que mais eu não sabia? O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Carlos estava ali, com um olhar perdido, sua respiração acelerada. Você precisa entender, eu não podia te contar. Estava muito arriscado. Eles estavam monitorando cada movimento. As palavras dele saíram apressadas, como se o tempo estivesse se esgotando. Mas o que ele realmente queria dizer? A multidão, agora uma massa de murmúrios, olhava com expectativa e medo. Carlos, o que você quer dizer com isso? A urgência, mas eu permanecia ali, paralisado, assistindo a cena se desenrolar enquanto uma figura saltava do veículo. Uma mulher com um olhar determinado. Ela se aproximou com uma velocidade sobrenatural. Carlos! Ela gritou, a voz soando como um eco no ar tenso. Meu coração disparou. Quem era ela? Olhando mais de perto, reconheci algo em seu rosto. Era uma mulher que eu conhecia. Clara, uma amiga de infância de Carlos. Eu não consigo acreditar que você está aqui, Carlos exclamou, visivelmente abalado. A multidão agora observava com expressões perplexas. As palavras de Carlos ecoaram em um misto de alegria e desespero. Você não deveria ter vindo. Precisamos ir. Eles estão atrás de você. A urgência na voz de Clara revelava o peso de um segredo maior. O homem de terno no chão agora parecia se afastar, seus olhos se arregalando com a revelação. O que você fez, Carlos? E naquele instante, o chão sob meus pés desabou como um castelo de cartas. O filho de Luísa não poderia ser ele. Então, Carlos não eram apenas os segredos que eu imaginava. Ele estava sendo protegido, fazendo parte de algo mais sombrio. Algo que fez com que sua esposa parecesse uma estranha. Uma onda de confusão se espalhou por mim. Luísa, com lágrimas nos olhos, olhava confusa para o homem que havia se transformado em um mistério. Clara, por favor, você precisa me explicar, Carlos disse, com a voz trêmula. Luísa parecia reviver a cada momento, um furacão de sentimentos a contorcer seu coração. Se Carlos realmente estava infiltrado, então ele havia se metido em um terrível jogo de mentiras. Um estrondo. Outro tiro. O homem de terno lutando contra a dor estava se levantando. Você não pode se esconder para sempre, Carlos. Ele gritou, e o pânico tomou conta da massa de espectadores. Luísa olhou para mim, seu rosto pálido como uma folha. O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro, mas havia uma força por trás dela. Ela precisava de respostas. E antes que eu pudesse responder, algo ainda mais absurdo aconteceu. Clara tirou uma arma pequena de dentro do casaco e apontou para Carlos. Você não pode nos trair. Não mais. A multidão congelou. Meu estômago se revirou. O que era isso? A traição que esperávamos descobri-la era mais profunda do que imaginávamos. O choque em mim era palpável, como se um pilar de todas as minhas certezas tivesse desmoronado. Espere! Não faça isso! Eu gritei, mas a situação estava fora de controle. O lugar se agitava. Gritos e sussurros tomados pela incerteza estavam por todo lado. O que mais estava escondido? O que mais eu precisava descobrir?
A cena diante de mim estava prestes a se transformar novamente. E o homem de terno estava no chão e as pessoas em volta se afastavam, com olhares de reprovação e medo. Carlos, não faça nada precipitado! Eu gritei, mas ele não ouvia. Estava focado em Clara, que segurava a arma como uma profissional. Mas seus olhos estavam cheios de pânico. Você está enlouquecendo, Clara. Eu só queria proteger nossa família. Carlos disse, sua voz mais alta e tremida. O desespero tomava conta dele. E no fundo, tudo o que eu queria era que ele não tivesse se metido em uma encrenca tão profunda. Mas o que ele estava realmente tentando proteger? O que mais estava em jogo? Você não pode ficar ao lado deles. Você sabe como tudo funciona. Clara gritou, agora quase em lágrimas, sua coragem se dissipando. O contraste entre ela e Carlos estava exposto, e eu podia sentir a tensão elétrica no ar, como se algo estivesse prestes a estourar. Luísa se aproximou de mim, o olhar fixo em Carlos e Clara. Ele precisa de ajuda, mas essa não é a solução. A voz dela estava calada, mas havia um tremor que revelava o medo dela. O que estava se desenrolando era além de qualquer história que eu poderia imaginar. A multidão murmurejava, cada vez mais preocupada com o que poderia acontecer a seguir. Eu sentia que aquela nova verdade estava doendo em todos nós, como uma ferida aberta, e a tensão estava prestes a explodir. E então, como um trovão, uma sirena cortou o ar. A polícia estava chegando, e todos nós podíamos ouvir as luzes e os gritos no fundo. Era como se o mundo estivesse se acostumando a um novo caos. Carlos, você precisa sair daqui! Eu berrei, mas ele ainda hesitava. Fiquei atrapado nessa rede de mentiras por tempo demais. Eu não posso deixar isso acontecer. Ele gritava, seus olhos fixos em Clara, mas a raiva começou a se misturar à sua expressão de desespero. A atmosfera estava elétrica. Cada segundo era como uma eternidade. Carlos, escuta! Eles vão se vingar se você não se entregar! Não vale a pena lutar contra isso. Clara estava quase em desespero agora. Mas as palavras apenas pareciam alimentar a chama da determinação de Carlos. Luísa segurou meu braço e eu pude sentir a dor dela, uma dor que corria mais fundo do que qualquer um poderia perceber. Precisamos agir, precisamos protegê-lo. Ela sussurrou com lágrimas nos olhos. E então veio o momento decisivo. Em um movimento rápido, Carlos se virou para nós, e no calor da confusão, ela soltou a arma. Se você tiver que escolher um lado, escolha o lado certo, ele disse, os olhos fixos em Clara. O olhar de Clara se suavizou, mas a tensão ainda pairava no ar. Quando a polícia finalmente chegou, eu sabia que a história estava prestes a mudar para todos nós. O que parecia ser um pequeno incidente, agora se transformou em um confronto que pegará todos de surpresa. Carlos, no centro disso tudo, precisava se decidir. Sentindo a urgência e a gravidade da situação, respirei fundo e olhei para Luísa, que estava ao meu lado, o coração em pedaços. E quando olhei novamente para Carlos, eu soube que havia tantas verdades ainda ocultas sob a superfície. O que aconteceria com Carlos? As respostas estavam próximas, mas o que mais viria a seguir? A confusão e o medo instalaram-se em mim, mas também havia uma sensação de renovação. Enquanto os policiais davam os primeiros passos, eu não sabia o que esperar. E se você está tão intrigado quanto eu estou nessa história, tem que agir agora. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Não espere nem mais um segundo. A sua participação faz toda a diferença e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.